Olá pessoal, estamos então na minha segunda aula de projetos de sistemas, no nosso curso aí no 5º semestre, né pessoal? Muito bom. Essa aula vai ser gravada, mas com certeza a gente vai dar continuidade na primeira aula, na qual a gente pôde definir e pôde motivar vocês no gerenciamento do projeto, ok? Vamos para o slide? Bom, eu sou especialista em desenvolvimento gerencial e gestão da qualidade. O tópico dessa aula hoje, nós vamos estar falando em gerenciamento do tempo, nós vamos estar falando em gerenciamento da qualidade e também em gestão de pessoas. O primeiro tópico é o gerenciamento do tempo. Mas antes, vamos mostrar para vocês uma figura que já conversamos com vocês no primeiro encontro, que é o projeto de softwares. Apenas para a gente retomar, né, uma definição que a gente começou na primeira aula, no verbo, né, que seria projetar. Tá? O que é o significado do verbo projetar? Então, como a gente vai fazer um projeto, a gente tem que pensar assim: eu estou pensando em projetar. Eu vou conceber o meu projeto. Como que eu vou conceber o meu projeto? Pense bem o seguinte, pessoal. Nós estamos no mundo do software. E os componentes principais no mundo do software são os requisitos. São as definições dos usuários finais, que são esses daqui. Os nossos stakeholders, ou seja, aqueles patrocinadores, aqueles que vão utilizar o sistema. Então, eles vão definir as regras de negócio, vão definir o que eles querem de necessidade, de cálculo, de relatórios, de como que o sistema tem que se portar de acordo com o mundo real. Então, esses requisitos são base para eu projetar. Quando a gente entra aqui em projeto, então eu estou mostrando aí uma figura muito ampla, né? Na qual a gente tem alguns componentes aí, que seriam basicamente as figuras de UML, que é o caso de uso, o diagrama de atividade e o diagrama de classe. Tem também um modelo de entidade e relacionamento, e aqui entra um componente mais específico do gerenciamento de projeto, que é um cronograma. Então essa figura é uma figura de um cronograma na qual mostra as datas, as tarefas. Então aqui eu tenho as datas, aqui eu tenho as tarefas, e para cada atividade dessa eu posso ter um responsável, ou seja, tem um papel para cada tarefa dessa. Vocês podem notar aqui que o significado de projetar é atirar à distância, arremessar e arrojar, né? Então é só para relembrar, na primeira aula nós falamos sobre isso. Então nós vamos dar continuidade a esse tema que é o projeto de software, projeto de sistema. Como projetar um sistema? Vamos para o primeiro tópico, que é o gerenciamento do tempo. Mostrando o slide aí, eu gostaria de estar falando um pouquinho da gerência do tempo. Então, a gerência do tempo, pessoal, tem que dar foco a um ponto mais importante, que é o resultado da tarefa. Quando a gente pensa em gerenciamento do tempo, não é simplesmente falar no tempo em relação a um relógio, ou em relação a um dia, semana, meses, alguma coisa assim. Lógico que está envolvendo um cronograma, logicamente que está dependendo desse espaço temporal. Porém, o objetivo principal da gerência do tempo é que o resultado daquela atividade seja cumprido. Por exemplo, uma tarefa de levantamento de dados de um requisito, levantamento de requisito, definição de requisito ou aprovação de requisito, que envolve regras de negócio de uma organização. No final de uma tarefa como essa, a gente vai ter que ter lá os documentos, né, com todos os requisitos elencados, desenhados, talvez até prototipados. Isso é resultado de uma tarefa. Então, num determinado tempo, num determinado prazo, aquela tarefa tem que ser cumprida. Então, a gente tem que estar preocupado com esse resultado, ok? Um outro ponto que envolve a gerência do tempo é a proficiência. É a capacidade, o quanto é a capacidade do profissional, daquele analista de negócio, ou analista de sistema, ou testador, tem para executar a atividade.
ou uma tarefa. Então, quanto tempo eu consigo desenvolver, eu consigo executar um teste de software? Tendo todos os casos elencados, todas as possibilidades, todos os casos de testes, eu tenho lá um planejamento de teste, eu vou submeter aquele teste, ou seja, uma tarefa, na qual o resultado é o item de software testado, ou uma janela, ou uma movimentação testada, com todos os resultados registrados. Qual que é a habilidade desse profissional estar executando essa atividade? Então, é nesse ponto que a gerência do tempo tem que estar preocupado, porque dependendo da habilidade do profissional, esse tempo pode ser maior ou menor. Inclusive, pessoal, tem muitas empresas que trabalham da seguinte forma: eu contrato lá um trainee, depois eu passo ele para júnior, pleno, sênior. Vocês conhecem essa escala de proficiência, não é mesmo? Então, é dessa forma que a gente pode estar classificando as pessoas, os papéis de cada responsável pela tarefa, para que a gente possa fazer um bom gerenciamento do tempo. E um outro ponto, logicamente, é o próprio cronograma, é aquele prazo. Se eu tenho um determinado tempo, espaço no tempo, né, eu preciso controlar esse tempo aí. Vamos continuar no slide, então. A gente vai estar falando, então, gerenciamento do tempo. O primeiro slide, relembrando uma figura aqui que a gente falou, né? O cronograma pode estar refletindo em valores, o tempo e o escopo também. Quais são os pontos principais para que a gente possa trabalhar a atividade, o tempo, conseguir fazer com que o tempo seja suficiente para executar aquela tarefa, e qual é o esforço que eu tenho, ou qual é o esforço que demanda para eu executar essa atividade? Com uma pessoa, por exemplo, um profissional do nível pleno, de proficiência plena. Então, tudo isso a gente pode estar fazendo num processo que eu elenquei aqui como definir a atividade. A primeira delas, então, eu defino uma atividade. O que é definir atividade? Pessoal, vocês lembram da WBS? Pois é. Quando eu faço o desdobramento da WBS, ou por entrega ou por fases, eu posso estar definindo aquela atividade. Imaginem, se for por entrega, eu tenho alguns dados que eu consigo definir a atividade em relação ao que eu vou executar, o que eu vou entregar. Então, dessa forma, eu posso definir a atividade. Logicamente que uma caixinha da WBS pode ter N atividades, ou seja, N tarefas, eu posso ter muitas tarefas. No segundo ponto, então eu faço aqui o sequenciamento da atividade. O que é sequenciar? É colocar as dependências dos resultados. Lembra que a gente falou que o foco tem que ser no resultado? Eu não consigo executar, por exemplo, uma prototipação sem antes estar levantando com o meu usuário final quais são os requisitos, quais são as regras de negócio. Então, o primeiro resultado, nesse caso, nesse exemplo, eu tenho que ter os requisitos, as regras de negócio levantadas. Aí depois eu faço o sequenciamento, eu faço então a prototipação. Então, eu tenho uma dependência de uma atividade para com a outra. Isso é sequenciar a atividade. No terceiro passo, a gente vai para estimar recursos. Então, quando você pensa em recursos aqui, pessoal, a gente tem que estar pensando tanto em pessoas, tanto em software, reuniões, viagens e tudo mais. E qual que é o tempo para executar essa tarefa? Aqui entra um componente muito importante, pessoal, que é aquela questão da experiência do gerente de projetos. É ele que vai, muitas vezes, conseguir mensurar, de acordo com a experiência dele, o tempo necessário para execução de uma tarefa. Mas é lógico, existe várias técnicas para estimativa também, né, pessoal? Como estamos dando foco no gerenciamento de projeto, por isso que eu estou remetendo a responsabilidade maior ao gerente de projeto. Mas isso não significa que é o único ponto. Existem outras metodologias técnicas para fazer a estimativa. A estimativa talvez por linha de código, estimativa por caso de uso e tudo mais. Bom, continuando então, o quarto
passo aqui, o quarto item importante é a elaboração do cronograma. Basicamente, pessoal, a elaboração do cronograma é a visualização do cronograma com todos os recursos, o sequenciamento da atividade e a atividade propriamente dita, que são os nomes dele, né, das atividades, nome das tarefas ou da atividade. E por fim aqui, o quinto, que é o controlar todo esse emaranhado de coisas que a gente montou. Então eu tenho um planejamento, que é o cronograma, eu tenho que estar controlando isso. Como que eu controlo? Questão de desempenho. Se tiver algum problema, eu tenho que achar entre aspas, um plano B, ou seja, alternativas para que eu consiga cumprir com o meu resultado ou com o meu tempo e assim por diante. Isso então são as atividades principais da minha gerência do tempo. Continuando no próximo slide, quais são as atividades de um projeto? Basicamente, a partir do projeto, nós podemos estar elencando as atividades, as tarefas e as operações. Aqui é só uma composição para que a gente possa entender, né, que as pessoas responsáveis, elas vão estar trabalhando ou numa operação, ou numa tarefa, ou numa atividade, para que eu consiga compor o projeto como um todo. Então, nesse ponto aqui, o projeto, atividade, tarefa, operação é algo executado por um papel, ou seja, por uma pessoa que produz um resultado. Muito bem, pessoal, aqui lembrando bem, sempre pensando no resultado final de uma tarefa, de uma atividade, que seja significativa para o projeto, ok? E esse ator tem o quê? A responsabilidade de um comportamento específico de uma entidade que participa de um determinado contexto. Então, o que envolve aí a atividade de um projeto? Basicamente, é algo que vai ser executado com uma pessoa que tem um comportamento específico de executar, né, uma determinada atividade, ok? Continuando. A atividade é composta por o quê? Prosseguindo então naquela ideia de projeto, atividade, tarefa e operação, a atividade é composta por encontrar um produto, definir a atividade, escolher o papel, determinar as instruções. Quais são as instruções? As premissas, limitações, padrões, entre outros, estabelecer datas de início e término. Então sempre a atividade tem que estar composta por qual é o resultado daquela atividade, o que ela vai fazer, né? Aqui a gente sempre tem que estar pensando no o que fazer, né? Qual é o como, definir a atividade, o nome da atividade, escolher o papel, quem é o responsável, que tem maior proficiência ou não, mas é aquela pessoa que vai se responsabilizar para estar encontrando aí ou para estar produzindo o resultado final da tarefa. Determinar as instruções, que são detalhamento da tarefa propriamente dita, para a utilização de técnicas ou métodos, e estabelecer data de início e término. Pessoal, esses dois itens aqui são importantíssimos quando a gente está pensando em gerenciamento do tempo. Bom, essa figura que eu estou vendo aqui do lado direito, basicamente é a minha WBS, que vocês já conhecem e vocês já sabem montar. Inclusive eu vi a participação dos alunos em relação ao fórum, né? E vocês viram lá como é que a gente pode estar montando a WBS, no caso aqui por quê? Por entrega, né, pessoal? Então eu tenho um projeto que eu posso estar dividindo ele em módulo 1 e módulo 2. Essa é a minha WBS. A partir desse momento eu posso então estar montando com todos esses itens, o meu produto final de uma atividade, utilizando então, eu estou usando as instruções, eu tenho um responsável pela tarefa, que executa a tarefa, e posso ter uma participação, isso daqui é opcional, né, pessoal? Então eu posso ter a participação de especialistas também. E aqui é aquele ponto mais importante, que é a questão do tempo, na gerência do tempo, início e termo previsto
para a execução da atividade. Pessoal, agora eu vou passar para vocês uma atividade, que é a primeira atividade dessa aula. Entre vocês aí, ou sozinho, né, pensem num sistema de locação de veículos, esse é um cenário até conhecido de vocês, e tentem expressar quais seriam as tarefas e operações que envolvam a atividade. Quais são essas tarefas que vocês poderiam estar desenvolvendo ou elencando, né, para compor o cronograma? Quais são essas tarefas? Dê uma pensada, né? Então, definir o procedimento de devolução de veículos. No cenário de locação de veículos, vamos focar somente na devolução de veículos, para vocês pensarem quais são as tarefas que vocês poderiam elencar para estar executando desde a análise até a implementação e a entrega dessa devolução de veículos. E a gente retorna em instantes. Olá pessoal, então para responder essa perguntinha, a gente vai mostrar aí no slide, né, de vocês aqui, eu vou tentar explicar para vocês quais seriam essas tarefas. É um exemplo, né, mas vocês podem estar pensando alguma coisa diferente ou propondo tarefas diferentes. Vamos para o slide então, para a resposta. Quais seriam essas tarefas então? Especificar as regras de devolução. Então, esse daqui seria o verbo que a gente estaria pensando na atividade em si. E o que? Eu estaria entregando as regras de quê? Para devolução da locação. Então, essas regras provavelmente aqui estarão descritas, certo? Então, é uma descrição. Poderia estar até definir melhor, escrever melhor essa tarefa dessa forma. Uma outra tarefa, desenhar, então um desenho, fazer um design ou então uma prototipação talvez, né, de uma janela de devolução. Então aqui também eu tenho aqui o objeto de resultado da minha tarefa. Uma outra tarefa é definir o comportamento da janela. Aqui, pessoal, tem uma descrição. Então, provavelmente tem uma entrada ou uma condição de como que aquela janela tem que se comportar, quais são as informações que ela tem que devolver para o usuário final. Então aqui tem uma descrição de como que é um comportamento daquela janela. Quais são as operações então dessas atividades, dessa tarefa? Primeiro aí, fazer o login do usuário para devolver, escolher a operação de devolução, localizar o veículo a ser devolvido. Então, é um pouquinho mais detalhado em relação àquela tarefa que é a de devolução da locação do veículo. Tudo bem? Então, vamos continuar a nossa aula. Agora, vamos passar para um outro tópico, que é o cronograma do processo. Ou seja, o cronograma, que é um processo já comentado aqui para vocês, que é o ponto principal para a gente estar visualizando quais são as atividades elencadas no meu projeto e quem são os responsáveis. Então aqui, pessoal, eu tenho uma visão de um cronograma. Aqui são as datas, daqui são datas do cronograma, de um calendário, e aqui são os responsáveis da minha tarefa. Quais são as tarefas? Aqui não está mostrando o nome da tarefa, mas ela está representada por esses símbolos aqui, são essas barras, que chamamos isso de grafo de Gantt, certo? Então, aqueles que já conhecem o grafo de Gantt já viram também, na aula anterior, um exemplo de grafo de Gantt, está mostrando aqui
E isso então é o cronograma, está sendo mostrado por essa figura aqui. Somerville, no livro de engenharia de software, ele mostra um fluxo de como montar o cronograma. Então, o primeiro ponto aqui seria a identificação da atividade, quais são as atividades a serem executadas, quais são as dependências, estimar os recursos, alocar os responsáveis, gerar o gráfico, que é basicamente esse gráfico aqui, gráfico de Gantt no caso, e por fim tem o controle, que é um dos pontos também que a gente mostrou para vocês. Então, só para vocês comprovarem aí, terem mais uma figura, para vocês lembrarem como que é o processo de elaboração de um cronograma. Então, tem a identificação da tarefa, as dependências, estimar os recursos. Aqui a gente está pensando em tempo, em software, todos os itens que envolvem aí a tarefa para conseguir atingir o resultado final. O responsável, na qual aqui a gente tem a questão da proficiência que a gente falou, né? Qual é a proficiência de um profissional para executar a tarefa, ok? E assim sucessivamente. Aí vai ter o controle então dessa tarefa para que esse cronograma seja cumprido de acordo com as necessidades, de acordo com o planejamento. Próximo slide. Continuando em cronograma então, o que seria uma dependência? A dependência você pode estar trabalhando da seguinte forma. Pode estar em paralelo, na qual reduz o prazo total. Nem sempre eu consigo fazer isso, né, pessoal? Depende muito dos profissionais envolvidos, mas pode ser que eu consiga fazer tarefas em paralelo. As atividades dependentes que determinam o prazo máximo do projeto, chamado também de caminho crítico. Inclusive na aula passada a gente mostrou que o caminho crítico, existe um método para análise do caminho crítico, que é o tal do CPM, é o Critical Path Method. Então essa atividade dependente, pessoal, tem que tomar bastante cuidado. Quando a gente fala em atividade dependente, é aquela que determina o prazo máximo, ok? Por quê? Porque se eu dependo de uma atividade antes de executar a minha, significa que eu tenho que ficar esperando, ou o meu prazo está correndo sem eu conseguir entregar a minha parte. Porque eu estou dependendo de outro resultado de uma tarefa anterior. Outro ponto importante aqui, atividades podem ser executadas em paralelo desde que tenham responsáveis diferentes e a execução de uma não dependa do resultado de outra, né? Ou seja, de um subproduto daquela tarefa. Outros recursos que podem determinar a dependência pode ser, então, o espaço físico. Muitas vezes eu não tenho condições, eu não tenho espaço físico separado ou em paralelo, né? Equivalentes. Talvez eu possa ter um espaço físico, mas eu não tenho as condições necessárias para executar a tarefa. Viagens, muitas vezes é um problema, é um entrave para eu conseguir as tarefas em paralelo. Reuniões com representantes, porque essas pessoas têm outras atividades e muitas vezes eles não conseguem estar juntamente naquele tempo que a gente precisa. E também outros recursos, como máquina, equipamentos, software licenciados, entre outras. Aqui, pessoal, entra um ponto muito importante que a gente vai comentar um pouco mais para frente também, é a questão do fornecedor. Muitas vezes eu dependo de fornecedores de máquina, equipamentos, que muitas vezes eles não entregam no tempo necessário. Isso a gente tem que estar prevendo para conseguir, então, atender às necessidades do meu cronograma. Continuando aí no cronograma, vamos pensar agora na estimativa. Como é que eu faço a estimativa, pessoal? Bom, vamos lá. O prazo para executar uma atividade depende de... Quando a gente pensa em estimativa, então eu estou pensando em tempo, em prazo, quando começar, quando terminar, ou seja, quanto tempo eu vou demorar, qual que é o tamanho do resultado esperado, qual que é o produto final da minha tarefa,
as restrições e critérios de qualidade pode estar impactando, ou seja, pode estar definindo a minha estimativa. Dependendo dos critérios, eu posso estar aumentando a minha estimativa, o meu tempo, o recurso necessário em termos de tempo. A questão da proficiência dos responsáveis, que a gente comentou já, né? Quem são os responsáveis pela tarefa, ou o especialista, ou o responsável único. A troca de pessoas envolvidas, muitas vezes eu posso ter essa troca, muitas vezes eu posso estar prevendo essa troca ou não. As máquinas e equipamentos também pode estar definido, são aqueles computadores que conseguem processar mais rapidamente, eu consigo compilar um programa mais rapidamente, eu tenho acesso à internet, por exemplo, com uma velocidade maior, então eu consigo aí estimar alguma coisa diferente. A minha biblioteca eu tenho acesso mais rápido ou não, então tudo isso é recurso, que são essa disponibilidade de recursos. Possibilidade de atraso, entra aqui a questão do risco. A gente vai estar trabalhando também logo mais nessa aula sobre a questão do risco. E fator determinante é a experiência da equipe em projetos anteriores. Então, volto a dizer, como a gente está falando em gerenciamento de projeto, se eu tenho uma equipe com uma experiência naquela regra de negócio, em projetos anteriores, significa que a possibilidade de eu acertar a estimativa é muito maior. Vamos ver esse gráfico na frente? Esse gráfico mostra basicamente o que eu estou falando em relação à estimativa. O tamanho é preciso após a conclusão. Isso é óbvio, né, pessoal? Depois que eu concluir o meu projeto, quando eu estou entregando o meu projeto, então eu estou entregando o meu projeto, o erro é 0. Lógico, depois que eu já consegui entregar, eu não tenho erro nenhum em relação à minha estimativa. Se eu estimar 10, significa que eu vou cumprir em 10 dias ou horas, tanto faz. Agora, quando a gente está usando COTS, por exemplo, e componentes de outras pessoas, de outros fornecedores, pode estar envolvendo aí um ponto negativo para contribuir, né, contribuindo negativamente para a minha estimativa. Talvez a linguagem de programação também não seja adequada para o desenvolvimento, a distribuição também seja um ponto aí, né, para um ponto negativo. A estimativa mais exata é à medida que o desenvolvimento progride. Então esse gráfico, pessoal, mostra o seguinte: quando eu estou no início do meu projeto, significa que eu tenho um erro muito grande. À medida que eu vou avançando, desenhando, definindo requisito, desenhando minhas telas ou o meu projeto e codificando, com certeza eu vou diminuindo a possibilidade de erro em estimativa. Eu tenho uma assertividade maior. Pessoal, para quem não conhece COTS, significa Commercial Off the Shelf. São softwares prontos, né? São softwares que você utiliza somente, empacotados, que você utiliza para serem comercializados ou então disponibilizados na tua aplicação. Continuando agora, a gente vai falar um pouquinho sobre cronograma, mas a estimativa no modelo top-down ou bottom-up. No primeiro slide aqui é top-down. Aqui o ponto mais importante é saber como que eu vou fazer minha estimativa. Então tem os dois métodos, né? Pode ser usado sem o conhecimento da arquitetura. Então eu não preciso ter o conhecimento da arquitetura, de como que é o desenvolvimento propriamente dito, na linguagem de programação, ferramentas, o ambiente de desenvolvimento e tudo mais. E os componentes que podem ser parte do sistema. Então eu não conheço os componentes, eu vejo mais a parte de lógica, de regra de negócio do meu sistema, da minha aplicação, com a visão mais de usuário. Por isso, então, top-down. Então, leva em conta os custos, tais como a integração. Então, tem uma visão muito forte em integração, na gestão de configuração e na documentação. Isso são os pontos mais importantes aí quando a gente está falando de estimativa top-down. Nesse caso, pessoal, a gente pode estar subestimando o custo de resolver difíceis problemas técnicos de baixo nível. Por quê?
Porque no primeiro item lá que a gente falou, ó, não conhecemos a arquitetura muito bem, não conhecemos muito bem os componentes, isso significa que pode estar impactando nesse terceiro ponto aqui, que é problemas técnicos de baixo nível. Então, eu posso estar errando aqui, ok? Na estimativa bottom-up, que é um pouco diferente, eu diria até invertida, é utilizável quando a arquitetura do sistema é conhecida. Então, aqui eu conheço a arquitetura e também os componentes. Por quê? Muitas vezes esses itens foram desenvolvidos por nós, pela própria equipe. Então, esse método bottom-up é um pouco mais preciso. Se o sistema foi concebido em detalhes, ou seja, eu tenho detalhamento, eu tenho conhecimento bem no detalhe mesmo de todos os pontos que eu desenvolvi, eu tenho controle disso, com certeza a minha estimativa vai ser mais assertiva. Onde eu posso estar errando? Eu posso estar subestimando, né, os custos de atividades de nível de sistema, ou seja, a nível macro, tais como a integração e também a documentação. Então, eu conheço muito bem a programação, a parte código, a parte de arquitetura, mas eu não conheço uma visão mais macro de usuário final, muitas vezes que tem necessidade de integração com outros sistemas, e isso daí pode estar me comprometendo. Então, são duas formas, métodos de fazer a estimativa. Pessoal, vamos dar paradinha de novo. Eu vou mostrar para vocês um slide da atividade, que é a segunda atividade da nossa aula. Fazer 3 perguntinhas básicas. Por que é importante elaborar a estimativa? Então, pensando em estimativa, gostaria que vocês pensassem por que é importante elaborar, quando a estimativa será mais precisa, em que momento da minha fase do projeto a estimativa tem mais acerto em relação à estimativa. E qual é o fator que determina uma estimativa mais precisa? Qual é o fator mais importante para estimar? Pessoal, a gente volta logo em seguida com as respostas. Olá pessoal,
Bom, de volta então, a gente vai dar as respostas para vocês, vamos para o slide. Na primeira pergunta, a resposta seria apresentar o orçamento do projeto. Então, em relação à nossa pergunta, que é, por que é importante elaborar a estimativa? Basicamente, pessoal, é a questão do orçamento. Através da minha estimativa, eu consigo prever o prazo final, consigo prever quais são os recursos necessários. Parece pouco, né, pessoal? Mas quando se pensa em orçamento, é completo. Então, aqui tem as pessoas, todo o RH, tem os resultados. Então, quando eu termino o meu cronograma, a minha estimativa final mesmo, eu tenho que ter o resultado do meu projeto como um todo, o produto final. Então, eu tenho que ter lá quais são os recursos necessários, tudo que envolve o meu projeto. Quando se pensa em projeto de software, o RH é um peso muito grande no orçamento, então é muito importante ter uma estimativa bem refinada. A segunda pergunta está em relação a quando a estimativa será mais precisa, é à medida em que o desenvolvimento do software progride. Aqui é uma resposta de acordo com o slide. Então, à medida que eu estou numa fase mais avançada do meu projeto, com certeza a minha estimativa é mais precisa. Então, por isso que entra aquele ponto que a gente falou do controle, né, pessoal? À medida que eu tenho condições de controlar o meu cronograma, eu posso estar reestimando, logicamente, as atividades que ainda faltam, porque aquelas que já se passaram, eu não faço mais a estimativa. Só tenho o histórico registrado de quanto eu consegui ou antecipar ou atrasar da minha estimativa prevista inicialmente. Na terceira pergunta, qual fator determina uma estimativa mais precisa? Como a gente está dando foco em gerenciamento de projeto, a experiência, então, do gerente de projeto, aí, no caso, é um dos pontos fundamentais para eu ter uma estimativa mais acertada. Ok, pessoal? Bom, vamos falar um pouquinho agora num outro tópico, que é o segundo tópico nosso, sobre qualidade de software. Então, gerenciamento da qualidade. A gente vai falar, basicamente, hoje, na questão dos riscos, né, pessoal? Por quê? Porque quando a gente pensa em gerenciamento da qualidade, lógico que nós temos aí um modelo de qualidade que dá uma base muito precisa em relação a definir o que é necessário para ter uma qualidade. Então, o modelo de maturidade do processo de software, que são aqueles modelos CMMI, MPSBR, que eu comentei até na aula passada, vocês têm aí uma série de processos, uma série de atributos, uma série de resultados necessários para aquele processo ou de serviços necessários para aquele processo, ou seja, para uma atividade de desenvolvimento de software, ter maturidade, ter uma qualidade maior. Ok? Bom, hoje a nossa aula vai ser mais em foco a riscos, então a gente vai estar falando qual a necessidade para gerenciar a qualidade através do planejamento, controle, elencar os riscos e acompanhar os riscos de um projeto de software. Vamos para o primeiro slide, qualidade com gerência de riscos. Os três tópicos que a gente apresenta aqui seria então o plano de risco, como fazer o planejamento. Então eu tenho que ter um plano formalizado de quais são os pontos críticos do meu projeto para que eu consiga lá elencar os possíveis não conformidades, as possíveis problemas que possam acontecer, as faltas que possam acontecer. Eu tenho que ter definido quem é o responsável pela gestão da gerência de risco e também um ponto importante aí é a validação do meu plano. A todo momento eu tenho que estar fazendo essa validação, que seria basicamente um controle da minha gerência de riscos. Próximo slide, vamos falar sobre o planejamento da gerência de risco. Eu posso ter metodologias diferenciadas para
gerenciamento de risco. Então aqui a metodologia seria quais são as fontes de dados, onde eu vou obter as informações que são fundamentais para eu estar analisando o meu risco ou as atividades que pode estar compondo ou pode estar impactando negativamente no meu projeto. Aqui também eu posso estar definindo algumas ferramentas, são ferramentas de controle de riscos, de captação de informações em relação ao risco. Pode ser o tempo, pode ser resultado, pode ser qualidade do meu resultado, qualidade de um design, qualidade dos testes de software e tudo mais. As pessoas responsáveis, então no meu plano eu tenho que ter lá as pessoas responsáveis para cada item que eu vou estar gerenciando, o orçamento desse gerenciamento do risco e a questão do prazo. No prazo, pessoal, é muito importante a gente estar preocupado, então, com a frequência de quanto em quanto tempo eu vou estar trabalhando com o meu risco. Em relação à medição, em relação à aferição, se aquele risco está acontecendo ou não, se existe risco ainda ou não, se já passou por aquela atividade e não aconteceu nenhum problema. Então, a frequência, quanto tempo eu tenho que estar trabalhando com isso. E também um ponto muito importante em relação ao prazo é a questão da solução. Qual que é o meu prazo de solução? Eu tenho que solucionar em quanto tempo? A partir do momento que um problema aconteceu, eu preciso estar identificando e depois reparando. Em quanto tempo eu tenho para reparar esse problema? Continuando ainda em relação ao plano da gerência de risco, a classificação do risco. Quais são as classificações que a gente pode estar trabalhando? Inclusive na aula passada a gente já falou um pouquinho, mas pode ser em quantidade ou em qualidade. Questão qualidade é questão de itens que a gente pode estar definindo em relação à regra de negócios, em relação à quantidade a gente pode estar definindo em função do tempo ou em função da quantidade de itens a serem desenvolvidos. Então, essa classificação é o que a gente faz. Olha, aquele risco, um item de risco, por exemplo, se acontecer muitos erros, né, é um dos pontos. Quando eu tenho uma quantidade de erros X, eu posso, quantidade N de erros, eu posso estar verificando, eu posso estar abrindo uma não conformidade para que eu mude o processo, mude as pessoas, ou então valide, né, de uma forma diferente para que eu não tenha, né, problemas em relação à qualidade ou à entrega do produto. Os limites, limítrofe, que são os limites de por quem e de que maneiras a gente vai estar gerenciando esse risco. Os relatórios é em relação ao formato e a periodicidade de entrega dos relatórios. Então aqui a periodicidade do relatório de riscos, né? Se eu tenho reuniões, vamos supor, mensais, semanais ou semestrais, depende do tempo do meu projeto. Então essas periodicidades, o formato do relatório, se vai ser internet, vai ser e-mail ou somente em reuniões. E o tracking aqui, pessoal, em relação ao gerenciamento de risco, é basicamente a questão do histórico. Isso é muito importante porque, através do histórico dos riscos, eu posso estar melhorando a minha análise de risco num projeto futuro. Inclusive, aqui tem um ponto muito importante que a gente fala em relação a lições aprendidas. Então, em tudo que a gente está descrevendo, principalmente quanto à gerência de risco, eu tenho lá, então, quais são os pontos que eu passei, tanto que deu certo e aqueles também negativos, né, na qual realmente entrou aí para um ponto negativo para a gente estar relembrando depois. Pessoal, eu vou ver se eu consigo aqui então mostrar uma figura no livro, na câmera dos documentos. Está na câmera aqui. Esse livro aqui é um livro de gerenciamento de projeto
da FGV. Vou mostrar para vocês, então, uma figura muito bacana aqui, que é em relação a um fluxo, né? O fluxo das atividades. Vamos ver se vocês conseguem visualizar. Está um pouco pequeno. Aumentando aqui um pouquinho. O fluxo de acompanhamento dos riscos, né? Então, esse daqui é um exemplo didático, mas que pode ser empregado aí na prática. Lembra que a gente falou de periodicidade? É que ele diz assim, ó, reunião quinzenal de acompanhamento. Isso é um ponto importante. A partir dessa reunião quinzenal, a gente pode estar verificando o status do projeto, em que fase do projeto ele está, se ele está parado, se está em andamento, ou se está também na fase, né, de concepção ou de construção, e eficácia do plano de resposta dos riscos anteriores. Aqui a gente vai ter, então, um relatório, provavelmente, né, de riscos anteriores, então eu estou acompanhando isso quinzenalmente. Vai fazer uma sessão de brainstorm para identificar novos riscos. A partir dos riscos anteriores aqui, a gente pode ter uma ideia de quais são os novos riscos que pode acontecer e elencar isso. E se tiver novos riscos, a gente pode estar atualizando a nossa biblioteca, vai estar atualizando o plano dos riscos e também estar comunicando todos os envolvidos em relação a esse risco. Se não tiver, atualiza somente as respostas e também comunica aí a equipe do projeto. Ok, pessoal? Bom, então vamos continuar, vamos para o slide agora, para o próximo item, que é identificação do risco. Quais são os tipos, como é que eu identifico um risco? Os tipos organizacionais, os tipos de riscos organizacionais são aqueles relacionados à política, à gestão, a verbas. Então, quando a gente pensa em orçamento, em políticas que pode estar mudando numa organização, então eu posso estar impactando diretamente no meu projeto, negativamente ou positivamente. Quando a gente pensa em risco, com certeza é um ponto negativo. Então, se faltar alguma verba, um recurso, orçamento, pode estar impactando no meu projeto. E mudança de política, talvez até não só da regra de negócio, mas estratégia mesmo da empresa. Pessoas, quando a gente pensa em pessoas aqui, são os responsáveis pelas tarefas. Quais são os riscos envolvendo pessoas? É a falta de uma pessoa, um acidente talvez, uma doença, algo dessa forma. E a falta também até de um pedido de demissão, de baixa, né? A pessoa pode estar indo para uma outra oportunidade e vai fazer falta para nós, com certeza. Então a gente vai ter que estar recrutando, vai ter que estar capacitando. Então envolve aqui, de repente, uma capacitação que não estava previsto, né? Em quanto tempo eu consigo capacitar? Esse é aquele tempo que a gente tem para solucionar um risco, de repente, de uma falta de uma pessoa. Quando a gente pensa em tecnologia, principalmente em relação a software ou hardware também, né? Então, software ou hardware, quais são os pontos importantes aí? É a defasagem, né, pessoal? Hoje em dia, um software, ele se deteriora muito rapidamente. Então, muitas vezes a gente está com um sistema operacional Windows e no outro momento eu estou precisando de um outro sistema operacional um pouco mais robusto ou então um pouco mais, com design um pouco mais diferenciado. Isso é um risco para o meu projeto. Dependendo do prazo que eu tenho para entregar o meu projeto, eu tenho que estar prevendo essas mudanças também. Requisitos. Em relação a requisitos, aqui basicamente são as regras de negócio que podem estar mudando e essas mudanças é um risco. Dependendo do nível de mudança das regras de negócio, com certeza eu tenho um risco muito grande em relação ao escopo, inclusive, do meu projeto. Estimativa, pessoal, são aquela questão quando a gente fala assim, ó, quanto maior a experiência que eu tenho no gerenciamento de projeto, eu consigo aí ter uma precisão maior, minimizar o meu risco em relação
a estimativa também. Muito bem, pessoal. Bom, para analisar o risco, vamos para o próximo slide. Como é que eu analiso um risco, então? O meu projeto está em andamento, agora eu tenho um problema. Tá, é um problema, eu tenho que definir o quê? Eu tenho que verificar o que aconteceu. Então, as probabilidades de ter ocorrido o erro ou uma necessidade de mudança, ela pode ser muito baixa, moderada, alta ou muito alta. Aqui, pessoal, emprega-se num critério básico aqui, quando for menos que 10% é muito baixa, quando for menos que 25%, ou seja, de 10% a 25% é baixa, quando for de 25% até 50% é moderada, de 50% a 75% é alta e aqui acima de 75%, então é muito baixa. Ou seja, se está acima de 75%, o risco é muito alto, ok? Em relação ao efeito desse risco, ou seja, desse problema encontrado, eu posso estar classificando ele como tolerável, grave ou catastrófico. Tolerável é aquilo que eu consigo mudar rapidamente e contornar aquele problema, aquela situação crítica e voltar ao curso normal do meu projeto. Um problema grave, muitas vezes eu preciso estar mudando, eu tenho que estar alterando o cronograma, eu tenho que estar alterando o orçamento, então é grave porque eu estou mudando muitos detalhes em relação ao meu projeto inicial. O tolerável, muitas vezes eu não tenho impacto nenhum com custo ou prazo, ok? E nem com escopo. Agora, quando é catastrófico, é aquela coisa, né? Já passou a data, eu não consigo nem entregar mais o meu projeto, ou então passou o orçamento, eu não consigo mais, eu tenho que desistir do meu projeto. Isso é catastrófico, ok, pessoal? Bom, continuando, a gente vai estar na evolução da gerência de risco. Qual que é a evolução nossa em relação à gerência de risco? Eu posso estar evoluindo ele. Desculpa um slide anterior. A evolução da gerência de risco. Eu estou sem o slide aqui. Vamos continuar então. Qualidade na prototipação. Como é que eu consigo ter qualidade na prototipação? Eu consigo através de um fluxo, que é, através de um responsável, eu tenho uma definição da prototipação, eu tenho lá o desenvolvimento da minha prototipação e, na sequência, a validação do meu protótipo. Daí, então, eu tenho a comprovação de que aquela prototipação teve um resultado positivo na minha qualidade. Pessoal, como é que eu consigo, então, montar uma prototipação? O protótipo, ela pode estar, tem uma sequência em relação à prototipação. Eu gostaria de estar explicando, então, melhor como é que é essa prototipação. No momento em que eu estou numa fase de planejamento ou de proposta de sistemas, eu tenho uma prototipação do tipo apresentação. Seja ela desenvolvida numa ferramenta já de programação, como a gente falou na aula passada, que é aquele tipo evolucionário, incremental, porque eu já estou desenvolvendo um protótipo numa linguagem de programação, seja ela de quarta geração, ou numa plataforma Eclipse, NetBeans ou algo parecido. Então, Visual Studio, né, dependendo da habilidade do programador ou do design, eu posso estar, então, montando aí somente uma apresentação. A gente pode dizer isso como um draft de prototipação, como uma primeira versão do meu sistema. De repente ali eu tenho uma ideia, talvez só de alguns atributos, algumas funcionalidades, mas não chega a ser funcionalidade. Então eu mostro alguns campos, talvez cores também, o ambiente de como é que vai ser a navegação, o tamanho de um botão, se vai ter botão na tela ou não, se vai ter o uso de touch, vai ter o uso de mouse, ou seja, essa visualização a gente consegue perceber num protótipo do tipo apresentação.
A partir feito a apresentação, eu consigo fazer uma aprovação, evoluir essa prototipação, a gente pode estar partindo então para uma prototipação que a gente chama de autêntica. Qual que é a autêntica? Eu já tenho então uma visualização né, em relação ao design mesmo, um protótipo, de como que é o comportamento do sistema. Então eu tenho basicamente as características do meu software, né, do meu escopo, por exemplo, uma locação de veículos. Então eu tenho algumas janelas que são mais expressivas, tais como devolução, a própria locação, a devolução, ou então um extrato né, das locações já feito, um histórico do que eu já loquei de veículos. Então eu tenho uma visualização isso. Dessa forma eu diria que é autêntico. A partir do momento em que eu tenho uma prototipação autêntica, eu posso estar evoluindo ela para uma prototipação funcional, na qual a gente pode até fazer o input de alguma parte de dados, né, alguns dados, e aí a gente pode ter uma funcionalidade já, em parte, já dando o resultado. Ah, eu não tenho o sistema pronto ainda, é uma prototipação, ótimo, mas eu já tenho alguns resultados, eu consigo enxergar que a tela consigo fazer input de algumas informações e também tenho resultados, talvez em cores, talvez até em informações mesmo. E, por fim, aí, na prototipação seria o piloto. Quando a gente pensa em prototipação, então são esses 4 estágios. O que é o piloto, pessoal? É um projeto já desenvolvido, né, e que pode estar rodando ele, logicamente, em teste, em homologação, ou chamado piloto, que é o input das informações com resultados, com navegação. Para quê? Para validar se aquele sistema está apto para entrar em produção. Ainda é um protótipo, mas já com todas as funcionalidades, com todo o comportamento, né, pronto para servir como piloto mesmo. Ok, pessoal? Bom, vamos dar continuidade. No próximo slide a gente vai estar mostrando as técnicas de prototipação, porque vocês já viram o que é uma prototipação. E quais são as técnicas? A gente está dividindo ela em horizontal e vertical. No caso da prototipação horizontal, a gente trabalha com as camadas específicas, as janelas e o widgets, que são aqueles atalhos, e as funções para as transações de bancos de dados. Então aqui a gente tem uma visão de quais são as funções para transação, de resultado mesmo, né, pessoal? De informações que vão ser tratadas a nível de banco de dados, tratamento de informações que vão trazer resultado positivo de acordo com a minha regra de negócio. Quando a gente pensa em vertical, é a parte da funcionalidade. Eu vou adentrar na funcionalidade e os critérios que não estão definidos, aqueles que são a contra-regra, né? Eu tenho a funcionalidade e aquilo que não é a funcionalidade, né? Ou seja, critérios não estão definidos. Isso é uma prototipação do tipo vertical. Pessoal, agora vamos para uma atividade, que é a terceira atividade na nossa aula, fazendo essas 2 perguntas. Qual a eficiência da gerência de risco para a qualidade no projeto? Então, vem uma pergunta aqui. Gerência de risco para a qualidade do projeto? O porquê é importante, né? Qual a eficiência disso? Por que é importante ter essa gerência para impactar na qualidade do meu projeto? Ou no tempo de entrega do meu projeto? A segunda pergunta é, por que a prototipação é importante para a qualidade também do meu projeto? Então são 2 perguntas que eu vou estar lançando aqui para vocês pensarem e a gente volta logo em seguida.
Olá pessoal, de volta então, a gente vai mostrar as respostas dessa atividade em aula, né? A terceira atividade nossa, vamos para o slide. A resposta da primeira pergunta é qual a eficiência, né, da gerência de risco? Então seria assim, prevenir possíveis problemas que possam, no decorrer do projeto, possam ocorrer, né? Quais são os problemas de nível pessoal, nível de requisito, tecnológica, organizacional ou até mesmo de estimativas. Para a segunda pergunta, por que a prototipação é importante para a qualidade? É para definição e validação das regras e requisitos. Aqui, pessoal, pensando em regras de negócio. Quando a gente pensa em regras de negócio, são os resultados que o meu usuário final precisa para estar desempenhando, para estar executando o procedimento do sistema dele. Tudo bem, pessoal? Olha, em relação à qualidade, a gente pode dar muita ênfase nessa questão dos riscos. Por quê? Através do balizamento do meu risco, eu posso estar definindo melhor a minha qualidade. Então, muitas vezes a gente pode estar definindo a qualidade somente e a gente esquece dos riscos. É por isso que a gente deu ênfase, então, na questão da gerência de risco, né, nessa disciplina, para que vocês, através do modelo de qualidade, ter também uma preocupação ao que pode acontecer de errado, o que pode acontecer de problema ou de necessidade de mudança de estratégia, buscar alternativas para que aquele projeto tenha sucesso. Então, buscar uma outra pessoa, buscar, então, um outro computador, um outro software que seja semelhante, que tragam os mesmos resultados, em caso de pane, em caso de problemas que pode estar, né, ou seja, de não conformidade naquele resultado, naquele procedimento, por um responsável, por qualquer das limitações, conforme a gente citou. Gostaria agora, tá, até pedir desculpas que a gente não conseguiu mostrar aquele slide da evolução dos riscos. Vou mostrar para vocês, então, vamos para o slide. Qual que é a evolução da gerência de risco? Da mesma forma que a gente pode estar pensando num processo de maturidade de um desenvolvimento, na gerência de risco existe aí uma evolução que a gente poderia dizer assim, né? Quando é problemático, de repente eu não tenho nem plano, então eu não tenho planejamento do meu risco. Se eu não tenho planejamento, ele está no nível problemático. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. A partir do momento que acontece o problema, então a gente corre atrás de uma alternativa. Agora, ele pode estar evoluindo. Quando eu tenho um nível atenuando, ou seja, eu posso estar estabelecendo alguns critérios para eu perceber os riscos. Então eu consigo então minimizar o impacto desse risco, fazendo o quê? Tomando algumas medidas. Então aqui eu já tenho elencado alguns riscos, né? Então eu posso atenuar esses problemas através de uma alternativa. Vou lá, faço uma troca de um software, faço a troca de uma pessoa, então dou um treinamento para uma pessoa e eu consigo então melhorar aí a minha gerência de risco. Agora, quando a gente chega no estágio de prevenindo, ou seja, eu estou prevenindo os riscos, estou prevenindo um problema. Então, eu estou numa maturidade maior em relação à minha gerência de riscos. Quanto maior for a minha proficiência em relação à gerência de risco, eu estou antecipando. Então, eu já sei que aquele problema vai acontecer e em qualquer ponto do meu projeto, da minha atividade, do meu cronograma, eu posso estar mudando algumas atividades ou mudando uma reunião, por exemplo, ou então mudando a regra de negócio, mudando aí a linguagem de programação, mudando a plataforma talvez até de desenvolvimento, antes que aconteça aquilo que eu já tinha previsto no meu plano de riscos. E, por fim, é criando oportunidade, né, pessoal? Muitas vezes um risco pode ser um ponto positivo
para que a gente possa aí alavancar novas ferramentas, novas regras de negócio, ou talvez até um novo produto, um novo software. Então, dessa forma aqui, a gente tem a evolução da nossa gerência de riscos, passando de problemático para criar oportunidade. Pessoal, agora vamos mudar um pouco de assunto. Vamos para o próximo tópico, que é o último tópico nosso, na gestão de pessoas. Pessoal, a gestão de pessoas é um ponto muito importante, principalmente quando a gente pensa em gestão de projeto, em gerenciamento de sistemas, né? Gerenciamento de processo de software. Então, quando eu estou pegando um projeto, estou definindo, envolvido com um projeto de sistemas, eu tenho que estar preocupado com o quê? Com uma mão de obra. É aquela pessoa, são pessoas envolvidas que tem que são os recursos mais importantes de um desenvolvimento de software. Tudo bem, eu preciso da linguagem de programação, preciso do computador, são importantíssimos, são imprescindíveis. Porém, o que vai dar uma criatividade, o que vai dar resultado, é o que a pessoa tem capacidade de desenvolver, tanto na habilidade da programação, quanto na capacidade de entendimento da regra de negócio em atender aquilo que o usuário final precisa. Então, isso depende totalmente das pessoas. Então, um dos pontos mais importantes em relação à gestão de pessoas é a formação da equipe, o treinamento, a capacitação dessa equipe. A partir do momento que eu tenho ela formada, eu confio nesse funcionário, eu confio nesse membro da equipe, eu confio nessa pessoa, nesse papel, é sinal de que a equipe está bem montada. Agora, eu preciso ter a capacidade de cada pessoa dessa equipe para que ela consiga desenvolver, tenha aquela proficiência que a gente comentou, para que ele consiga desenvolver a atividade dela, executar a atividade dela no tempo necessário e ter o resultado de todas as tarefas do jeito que a gente está programando. Um dos pontos mais importantes que a gente viu, inclusive, na aula passada, em relação à comunicação, está relacionado à gerência de pessoas, na gestão de pessoas. Nessa gestão de pessoas, qual é o ponto? Comunicação. Por quê? A pessoa está capacitada? Tá, mas dependendo da forma que você está passando, ou dependendo da forma que a pessoa está nos repassando uma informação, pode estar distorcendo. Eu posso estar ocupando mais tempo do que o necessário para desenvolver ou para analisar uma situação, ou um problema de uma situação, e isso daí pode estar impactando no custo, no prazo e talvez até em mudança de escopo, não é mesmo? A gente tem uma comunicação errada, posso estar mudando o escopo, posso estar mudando uma regra de negócio que não é aquilo que o usuário final precisa. Bom, vamos dar continuidade então em relação à gerência de pessoas. No slide, os processos da gestão de pessoas. A gente vai passar por todas elas, mas o primeiro ponto aqui é quando eu preciso resolver um problema em relação à gestão de pessoas, preocupação em relação à motivação das pessoas, o planejamento da minha equipe, o tempo, a estimativa, estimando, no caso, o que é necessário, quantas pessoas eu preciso, controlar as atividades dessas pessoas e a organização de tudo isso. Quando eu penso em formação de equipes, o que eu tenho que estar preocupado? Lembram dessa figura? Até a gente, não exatamente essa figura, mas a gente falou na aula passada em relação a um perfil do gerente de pessoas e um perfil do engenheiro de software, Então a gente está preocupado tanto de um lado como de outro, na qual o gerente, quando se pensa em pessoas, ele pensa em liderança, não é simplesmente o resultado. Então é liderança, é líder. Aqui é resultado de talvez aí resultado ou então eficiência, certo? Um engenheiro de software ele pensa em resultado e em eficiência, eficácia naquilo que ele está desempenhando. E um gerente de pessoas é muito mais líder, ele se preocupa nas pessoas. Então os pontos mais importantes que a gente elenca são as pessoas que têm um respeito
para que exista aí um equilíbrio entre principalmente na comunicação e também como pessoa, respeitando um ao outro, a honestidade, a inclusão e a consistência. O que seria a inclusão? É saber ouvir, né, pessoal? Quando a gente sabe ouvir o outro lado, significa que essa pessoa ela se sente inclusa, ela se sente incluída no processo, ela se sente incluída como equipe. A partir do momento que ela se sente na equipe, com certeza vai existir aí um respeito maior, vai existir aí um comprometimento com o que ela está falando também. E em relação à consistência, é o tratamento que a gente dá para as pessoas, né? Então, um dos pontos muito importantes na formação de equipe é fazer o tratamento, eu não diria igual, mas equivalente, independente da função, se é um testador, se é um analista de negócio, mas ter um tratamento semelhante em relação à falta, em relação a erros e tudo mais. Esses pontos aqui são pontos importantes para que a equipe se sinta, então, realmente uma equipe e não um grupo de pessoas trabalhando no mesmo lugar. Em relação à formação de equipes ainda, vamos falar um pouquinho de personalidade. O que traz, então, a motivação. As pessoas são motivadas por o quê? Enquanto gerente de projeto, uma preocupação muito grande para formar uma equipe é pensar nas pessoas que são do tipo orientada a tarefas, ou uma pessoa que é do tipo automotivada, ou é uma pessoa que é orientada à interação. A diferença básica entre essas três personalidades seria o seguinte: o que é orientado à tarefa é aquela pessoa que tem um desafio intelectual. Ele quer terminar aquela tarefa, produzir um resultado da melhor forma possível. Então ela pensa, ela busca recursos, ela traz históricos para desempenhar uma boa tarefa. Diferente das pessoas automotivadas, essa daqui, ela sempre quer alcançar alguma coisa diferente. Lógico que o resultado dela de uma atividade é muito boa, mas tem uma visão sempre para frente, de progressão. E as pessoas que são orientadas à interação são pessoas que conseguem produzir muito mais baseado na interação entre equipes. Então ela fica motivada quando está conversando mais, está se comunicando mais com as pessoas, né? Tem um relacionamento mais de pessoa para pessoa. Essas daí são as características para eu formar uma boa equipe no meu gerenciamento do meu projeto de desenvolvimento de software. Agora, no próximo slide, eu volto a falar em relação à comunicação. Quais são os pontos principais de um bom relacionamento? Ou seja, um fator importantíssimo para a questão da comunicação é o relacionamento entre as pessoas. Então, para chegar a um bom relacionamento, um dos fatores mais importantes é a comunicação. E quais são os pontos que podem definir essa boa comunicação? É o tamanho da equipe, quantas pessoas tem a equipe. Depois, a estrutura da equipe, se tem uma estrutura muito heterogênea ou não. A composição da equipe, se tem pessoas de diferentes classes, diferentes culturas. O ambiente físico também pode estar proporcionando uma boa comunicação. Se está em prédios diferentes, em salas diferentes, ou salas estão juntos no mesmo ambiente. E os canais disponíveis seriam, se está uma comunicação pessoal, se é internet somente, ou algo parecido, né, ou em papel, alguma coisa assim. Então, são canais disponíveis para boa comunicação. Só para exemplificar um pouquinho aqui, o tamanho da equipe pode impactar, por quê? Quando a gente tem 8 pessoas na equipe, isso significa que eu tenho pelo menos 56 aí, caminhos diferentes de comunicação entre essas pessoas. Um para dois e assim por diante. Então, a forma de comunicar é muito importante. Quando eu tenho uma comunicação 1 para 1, pessoal, existe uma
confiança maior. Lembra quando a gente falou em relação à honestidade? Então, existe ali um ponto muito importante em relação a isso. E essa comunicação vai se tornar um pouco mais comprometida. Agora, quando eu estou falando para muitas pessoas ao mesmo tempo, esse comprometimento pode ser um pouco diferente, dependendo da pessoa, não é mesmo? Bom, pessoal, vamos para a última atividade nossa, que é a quarta atividade. Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho aí, né? Entre vocês, tentem descobrir os 3 tipos de personalidades que vimos. Então, entre vocês aí, o que vocês acham? Vocês são de qual personalidade? Né? Orientada à tarefa, automotivada ou orientada à interação? E a gente volta aí logo mais. Olá pessoal, de volta então. Espero que vocês tenham aí brincado um pouquinho, né, para entender como é que vocês são, né? Você é uma pessoa automotivada, ou seja, está executando uma tarefa agora e mal acabou, mas já está pensando, ó, lá na próxima vez eu vou fazer diferente, eu vou fazer melhor. Né? Eu tenho uma motivação muito grande de querer um resultado melhor, ou então de fazer mais rapidamente, alguma coisa nesse sentido. Bom, esse exercício não tem nenhuma resposta, é mais para a gente exercitar o quanto a gente pode ser diferente um do outro, e é importante também que na equipe tenha pessoas não somente com uma personalidade, mas sim diferentes personalidades, para que essa equipe tenha uma colaboração maior e tenha um resultado melhor, ok? Eu vou passar agora para vocês alguns links, né, de acordo com o que vocês têm aí no slide. Vamos para o quadro. Quais são os links que nós temos aí para vocês, né? Então nós temos lá o primeiro sobre atividades em projeto. Nós temos também, vocês podem estar acessando aí o PDF de vocês, que é esse link aqui, né? Eu não vou acessar aqui, pessoal, mas só para vocês entenderem, né? Aqui vai ter alguns de um artigo, né? Então é um trabalho bem bacana, né? Que tem em relação às atividades de gerenciamento de projeto. Então tem bons tópicos aqui para vocês lerem e aprenderem aí em relação a gerenciamento de projeto, em relação à competência e estrutura de um gerenciamento. No segundo item aqui é como elaborar um cronograma. Aqui tem um passo a passo, tanto na parte 1 e na parte 2, ele tem lá como fazer um cronograma e como estruturar um cronograma. É bem bacana também. Tem um outro link aqui que é o gráfico de Gantt,
uma ferramenta na web, que é o Gunter, tá? Que vocês podem estar acessando para trabalhar nele. Para saber um pouquinho mais aí em gerenciamento de risco, na gerência de risco na engenharia de software, tem esse link aqui, que é muito bacana também. Também é de um artigo, então é muito bacana, é um blog bem, né, bem rico em informações. O conceito de gerenciamento de risco vocês têm nesse link aqui, que é um PDF, também de uma monografia, também são informações legais, porque está utilizando o PMBOK, como a gente falou bastante na aula anterior sobre o PMBOK também. Os conceitos de prototipação, então tem alguns tipos de prototipação aqui, nesse outro link. Aqui, nós temos aí como gerenciar pessoas, né? Tem uma página bem bacana em relação a essas informações. O gerenciamento da comunicação e o engenharia de software, que é o livro que vocês têm, né, como indicação, como base aí bibliográfica para a minha aula. As ferramentas que vocês já conhecem, o Asta para confecção de projetos orientado a objeto, o Gantt Project, que é uma das ferramentas também que a gente até mostrou aqui. Na próxima aula a gente vai estar trabalhando um pouquinho com ele. O BR Modelo, que é uma ferramenta de projeto para modelagem e análise de dados, modelagem de entidade e relacionamento. O XMind, que é aquela ferramenta que a gente utilizou para WBS. Aqui apareceu de novo o Gunter, repetido. E o Pencil para prototipação, no caso a prototipação do tipo exploratório somente, né, pessoal? Rapidamente aqui, só para entrar, vamos ver se eu consigo acessar essa página do Gunter. Esse Gunter aqui nada mais é do que uma ferramenta para iniciar um cronograma. Então vocês podem estar clicando aqui em Start Now, vocês podem estar fazendo uma conta aqui online e aqui vocês vão fazer um desenho de um cronograma. Então eu vou fazer o seguinte, vocês podem estar acessando esse cronograma, abrindo essa conta aqui e lá no fórum eu vou estar mostrando para vocês, passando um link de um Gunter pronto já, né? A gente não vai montar nenhum aqui, nós não vamos ter, não estou preparado com o tempo para fazer essa demonstração, mas eu prometo para vocês, então, tá mostrando aí um link, né, de um Gunter e podemos até, nesse caso, essa ferramenta, você pode até contribuir, você pode até fazer, né, um compartilhamento daqueles usuários num cronograma único. Bom, pessoal, a gente fica por aqui nessa segunda aula nossa de projeto de sistemas. Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês tiverem dúvida em relação à aula, a gente está no fórum, então, para esclarecer algumas dúvidas que vocês possam ter. Eu agradeço, né, que vocês possam estar aí acompanhando essa aula e a gente volta, então, no terceiro encontro nosso na próxima semana.